Eu peço então que você imagine o seguinte: imagina que a gente tem um gramado bem verdinho. No meio desse gramado a gente tem um caldeirão. Imagina também que começa a chover. Você vai observar, né, nesse quadro que o gramado ele vai conseguir absorver aquela água. Então ele vai absorver a água e vai dar um destino para ela. Diferentemente do caldeirão, pela anatomia dele, pela sua natureza, o caldeirão ele vai armazenar essa água e vai mantê-la ali. A gente precisa então colocar um movimento nesse caldeirão para fazer com que a água tome o seu destino, para que aquela água não fique acumulada. Se ela ficar por tempo demais acumulada, ela vai dar ruim, né? Como diria na minha terra lá no Rio de Janeiro, vai dar ruim. Então a gente precisa colocar o caldeirão em movimento, a gente precisa dar um fim, um destino para aquela água, porque senão vai dar ruim. Eu gosto muito de trazer essa metáfora para explicar justamente o conceito das memórias uterinas. Dentro do sagrado feminino, a gente chama o nosso útero de caldeirão sagrado. Então imagina que tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que a gente carrega na consciência de clã, ou seja, as experiências dos nossos ancestrais, todas aquelas experiências que a gente tem na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, tudo aquilo que a gente ouve dos adultos, daquelas pessoas, né, que a gente convivia, a nossa experiência com a nossa menarca, com o nosso feminino, as nossas experiências sexuais, tudo isso a gente armazena naturalmente no nosso caldeirão sagrado. A gente chama essas memórias de memórias uterinas. O nosso útero, ele guarda todas essas percepções que a gente vai tendo no decorrer da nossa vida, que a gente tem também, que a gente traz da nossa ancestralidade. A maioria de nós não sabe como dar um destino positivo para essas memórias. Muitas das desordens que a gente apresenta com o nosso feminino vêm justamente da gente estar por tempo demais com essas memórias. Então, muitas questões de miomas, de endometriose, de SOP, de candidíase, de gardnerella, de herpes, entre tantas questões ginecológicas, vêm justamente dessas memórias uterinas que estão pedindo para que nós as olhemos e que a gente dê um destino para elas. E uma das formas da gente olhar para essas memórias, reintegrá-las, para que a gente consiga transcendê-las, indo na origem do que de fato está nos adoecendo, é justamente a gente fazer o uso dos Ioni Eggs. E quando a gente fala do uso dos Ioni Eggs, eu não quero que você entenda essa abordagem como algo padronizado. O Ioni Egg tal age para tal coisa, o Ioni Egg X é indicado para Y. Não funciona dessa forma. Cada abordagem vai precisar de um caminho terapêutico diferente. Então eu posso lidar com os miomas da minha cliente com, por exemplo, uma obsidiana. Outra cliente eu posso lidar, por exemplo, com a jaspe vermelha. Então, cada mulher vai ter um caminho terapêutico e um Ioni Egg específico. Mas aqui, se eu pudesse, né, trazer dois Ioni Eggs que são bem coringas, que eles atuam nas principais questões femininas, eles atuam nas questões sexuais, nas questões de prosperidade, eles fazem uma limpeza profunda nas nossas memórias uterinas e eles vão colocando em ordem todo esse nosso caldeirão sagrado. Eu diria para você que é o quartzo fumê e a obsidiana. Essas duas pedras, elas são complementares, são duas pedras muito coringas no trabalho de toda a limpeza das nossas memórias, na ressignificação da nossa história. A obsidiana, como eu falei um pouquinho, né, na aula anterior, ela é uma pedra profunda, que ela tem uma atuação muito rápida até, ela trabalha intensamente o nosso inconsciente. O quartzo fumê também.
só que ele é um pouco mais ameno do que a obsidiana. Então essa dupla aqui, ela é fenomenal se você quer trabalhar toda a sua potência, se você quer acessar o seu caldeirão sagrado e conseguir dar um destino eficiente para as memórias que estão por trás de todo o bloqueio que você possa estar apresentando. Essas duas pedras são sensacionais. Na minha abordagem, eu inicio sempre a mulher no quartzo fumê e depois ela já consegue fazer um ciclo com a obsidiana. E na próxima aula eu vou te contar os principais benefícios da obsidiana. Você tá aí sentindo que ela já tá te chamando? Então aguarda, porque na próxima aula eu vou me aprofundar um pouquinho mais nela.